A água estava fria quando entrei no lago naquela manhã de novembro. Fria o suficiente para me fazer perder o fôlego. Fria o suficiente para me fazer sentir vivo pela primeira vez em 3 anos. Caminhei mais fundo, deixando a escuridão engolir meus tornozelos, depois meus joelhos, depois minhas coxas. Atrás de mim, na praia, eu podia ouvi-los gritando. A voz de Lisa, estridente e apavorada. A voz de Micah, mais grave, mas igualmente desesperada. Dorothy, Dorothy, o que você está fazendo? Volte. Não me virei. Continuei andando. Mãe, ela perdeu a cabeça. Era Micah, meu marido, o homem que prometeu me amar e proteger. Ela vai se afogar. Então sorri. Um sorriso de verdade. O primeiro em muito tempo. Porque eles não sabiam. Não tinham ideia do que eu tinha feito, do que eu vinha planejando há 6 meses, do que estava prestes a acontecer. A água atingiu meu peito e eu parei. Virei-me lentamente, com a camisola molhada grudada no corpo e o cabelo grudado no rosto. Eles estavam parados na beira do lago, os dois, com os rostos contorcidos por algo que quase parecia preocupação. Quase, por favor, gritou Lisa, com as mãos entrelaçadas como se estivesse rezando. Pense em Atlas. Seu bebê precisa de você. Ao ouvir o nome do meu filho, algo brilhou no meu rosto. Eles viram. Acharam que tinham descoberto a minha fraqueza. Estavam enganados. Você deveria ter pensado em Atlas, eu disse, minha voz ecoando pela água, antes de tentar me destruir. E então me deixei cair de costas na água, desaparecendo sob a superfície. Deixei que eles se perguntassem. Deixei que entrassem em pânico. Deixei que pensassem que tinham vencido, até o momento em que perceberam que tinham perdido tudo. Porque este não era o fim. Era apenas o começo do pesadelo deles. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Divirta-se ouvindo. Meu nome é Dorothy Clark. Bem, Dorothy Everett. Agora, embora eu esteja começando a odiar esse nome, e 6 meses antes daquela manhã no lago, eu era uma pessoa diferente. Mais fraca, mais quieta, mais disposta a ceder. Deixe-me levá-lo de volta ao ponto em que tudo começou. Ao momento em que tudo mudou. Era uma manhã de terça-feira, início de abril. O tipo de manhã em que o sol mal atravessa as cortinas e seu corpo parece feito de chumbo. Fiquei acordada a noite toda com Atlas, meu filho de 3 meses. Ele chorava desde a meia-noite, com o rostinho todo vermelho e os punhos pequenos balançando no ar. Cólica, disse o médico. Passaria. Mas naquela noite, pareceu interminável. Finalmente consegui fazê-lo dormir por volta das 5h30, com os olhos ardendo e o corpo todo dolorido. Voltei para a cama, me aconcheguei nos lençóis frios e fechei os olhos. Só 2 horas, pensei. Só 2 horas. Eu mal tinha adormecido quando ouvi a porta do nosso quarto bater. São 7 horas da manhã e você ainda está dormindo. A voz cortou meus sonhos como uma faca. Antes mesmo de conseguir abrir os olhos, senti uma pontada aguda na bochecha. Minha cabeça virou para o lado e, de repente, acordei completamente, com o rosto queimando e lágrimas brotando dos meus olhos. Liz Everett estava de pé diante de mim, com as mãos ainda levantadas e o rosto contorcido de raiva. Era uma mulher alta, magra e angulosa, com feições marcantes e olhos cinzentos e frios. Seu cabelo escuro estava preso em um coque apertado, e ela usava sua roupa habitual, calças caras e uma blusa de seda que provavelmente custava mais do que todo o meu guarda-roupa. Levante-se e faça o meu café da manhã, ela sibilou, com a voz cheia de desprezo. Pressionei a mão na bochecha, sentindo o calor irradiando de onde ela me atingira. Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Eu estava chocada demais, confusa demais, exausta demais para formar um pensamento coerente. Você a ouviu. Aquela voz fez meu sangue gelar. Olhei para além de Lisa e vi Micah parado na porta, com os braços cruzados sobre o peito. Meu marido, o homem com quem me casei 2 anos antes, o homem que prometeu estar ao meu lado em tudo.
Ele estava encostado no batente da porta, e havia algo em seu rosto que me embrulhou o estômago. Ele estava sorrindo. E não perca tempo, acrescentou Mika, num tom casual, quase entediado. Minha mãe precisa comer cedo. Fiquei olhando para ele, esperando que risse, que me dissesse que aquilo era algum tipo de piada de mau gosto. Mas ele ficou ali parado, com aquele sorrisinho irônico no rosto. Bem, Lisa retrucou, cruzando os braços. Você é surdo e preguiçoso. Levante-se. Algo dentro de mim rachou. Não quebrou, ainda não, mas rachou como gelo formando fissuras antes de se estilhaçar completamente. Eu me levantei da cama, com as pernas tremendo. Fiquei acordada a noite toda com o Atlas, eu disse baixinho, minha voz quase um sussurro. Ele estava chorando e... Lisa interrompeu, acenando com a mão em sinal de desdém. Você é a mãe dele. Esse é o seu trabalho. Mas seu trabalho também é cuidar desta casa, e isso inclui me alimentar quando estou com fome. Lisa, eu só preciso. Senhora Everett, corrigiu ela bruscamente. A senhora vai me chamar de Senhora Everett. Não somos amigas, Dorothy. Somos uma família, e nesta família o respeito é primordial. Senti lágrimas ardendo nos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não na frente dela. Não na frente dele. Sim, senhora Everett, sussurrei. Ótimo. Agora vá. Quero ovos Benedict, suco de laranja fresco e café. E certifique-se de que os ovos estejam pochê corretamente desta vez. Na semana passada, eles estavam cozidos demais. Assenti e fui em direção à porta, mas Mika não se afastou. Tive que me espremer para passar por ele e, ao fazê-lo, ele se inclinou para perto. Talvez se você passasse menos tempo dormindo e mais tempo sendo uma esposa de verdade, não teríamos esse problema, murmurou ele, com um hálito quente contra meu ouvido. Não respondi. Não consegui. Se abrisse a boca, sabia que gritaria ou soluçaria, e não podia me dar ao luxo de fazer nenhuma das duas coisas. Caminhei pelo corredor atordoada, com a bochecha ainda latejando e a mente girando. Ao passar pelo quarto do Atlas, ouviu-se mexendo, emitindo aqueles pequenos sons de arrulho que geralmente faziam meu coração derreter. Hoje, eles só me deram vontade de chorar. A cozinha era fria e estéril, toda de aço inoxidável e mármore branco. Liz insistira em reformá-la quando se mudou, 6 meses antes, logo após o nascimento de Atlas. Uma casa de verdade precisa de uma cozinha de verdade, dissera ela. O que ela queria dizer era uma cozinha que atendesse aos seus padrões, porque era nisso que nossa vida havia se tornado. Tudo tinha que atender aos padrões de Lisa. Eu fazia os movimentos mecanicamente, quebrando ovos, esquentando água, fatiando muffins ingleses. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei os ovos caírem 2 vezes. A cozinha parecia estar se fechando sobre mim, as paredes se apertando a cada segundo. Como cheguei aqui, pensei, olhando para a água fervente. Como minha vida se tornou isso? Conheci Mika Everett há 3 anos no casamento de uma amiga. Ele era charmoso, atencioso e tão diferente de qualquer pessoa com quem já tinha saído. Ele tinha uma autoconfiança incrível, um jeito de fazer você se sentir a única pessoa no ambiente. Ele também era bonito, alto, com cabelos escuros e olhos castanhos que pareciam enxergar através de você. Você é linda demais para ficar sozinha, ele disse, aparecendo ao meu lado no bar. Eu ri, ignorando a ideia. Essa é uma das frases mais engraçadas que já ouvi. Só é uma cantada se não for verdade, respondeu ele, sorrindo. Sou o Mika. Dorothy. Conversamos por horas naquela noite. Ele me contou sobre seu trabalho na área financeira, sobre sua família, sobre seus sonhos. Perguntou sobre os meus, meu trabalho como enfermeira, meu amor pela leitura, minha vida tranquila. Ele me fez sentir vista de uma forma que eu nunca havia me sentido antes. Namoramos por 8 meses antes de ele me pedir em casamento. Foi perfeito. Um jantar à luz de velas em um restaurante caro, um anel lindo, lágrimas de alegria escorrendo pelo meu rosto. Quero passar o resto da minha vida com você, disse ele, ajoelhado. Quero construir um futuro juntos. Você quer se casar comigo? Eu disse sim sem hesitar. O casamento foi pequeno, mas elegante.
Mika insistiu em pagar tudo, mesmo eu querendo contribuir. Quero te dar o mundo, ele disse. Deixe-me fazer isso. Olhando para trás agora, consigo ver os sinais de alerta. A maneira como ele ficava irritado quando eu passava tempo com meus amigos. A maneira como ele criticava minhas roupas ou meu cabelo, sempre apresentados como sugestões úteis. A maneira como ele tomava decisões sem me consultar e depois se mostrava magoado quando eu as questionava. Mas eu estava apaixonado. Ou talvez eu estivesse simplesmente apaixonado pela ideia de estar apaixonado. De qualquer forma, ignorei os sinais de alerta. A mãe dele era outra história. Conheci Lisa um mês antes do casamento. Mika tinha sido estranhamente evasiva em nos apresentar, sempre encontrando desculpas para adiar. Quando finalmente nos sentamos para jantar em sua enorme propriedade do outro lado da cidade, entendi o porquê. Lisa me olhou de cima a baixo como se eu fosse um gado em um leilão. Então, você é enfermeira? Ela disse, seu tom soando como um insulto. Sim, senhora. Eu trabalho em pediatria. Que pitoresco. Ela tomou um gole de vinho. E sua família? O que eles fazem? Meu pai era mecânico. Ele faleceu há 5 anos. Minha mãe trabalha em uma biblioteca. Lisa ergueu as sobrancelhas. Entendo. Que modesta. O jantar tinha sido excruciante. Lisa passou a noite inteira fazendo comentários sutis sobre minha formação, minha educação, meu trabalho. Mika mal disse uma palavra em minha defesa. No caminho para casa, eu o confrontei, sua mãe não gosta de mim. Ela é só protetora, ele disse, mantendo os olhos na estrada. Ela vai se aproximar de você eventualmente. Ela nunca se casou, mas eu me casei com ele mesmo assim, convencida de que o amor seria suficiente, que conseguiríamos fazer dar certo. Eu era tão ingênua. O primeiro ano de casamento foi ótimo. Não ótimo, mas ótimo. Mika estava sempre ocupado com o trabalho, e eu me dediquei ao meu trabalho no hospital. Tínhamos nossos momentos de felicidade, manhãs preguiçosas de domingo, noites de encontros, noites tranquilas assistindo a filmes no sofá. Mas sempre havia essa tensão latente. Mika era exigente com as coisas. O jeito como eu colocava a máquina de lavar louça na máquina, o jeito como eu dobrava a roupa, o jeito como eu organizava a despensa. Ele nunca gritava, mas sua decepção era pior, de alguma forma. Não estou bravo, ele dizia, com a voz tensa. Só estou tentando te ajudar a melhorar. Aí eu engravidei. Mika ficou emocionado. Ele sempre quis ter filhos, disse ele. Um filho para dar continuidade ao nome da família, porque, claro, ele queria um filho. Ele insistiu que eu largasse o emprego no hospital. Você precisa se concentrar no bebê, disse ele. Além disso, eu ganho o suficiente para nós dois. Você não precisa trabalhar. Eu hesitei. Eu amava meu trabalho. Eu amava ajudar crianças. Eu amava a satisfação de fazer a diferença. Mas Mika tinha sido tão insistente, tão convincente. Pense no que é melhor para o nosso filho, disse ele, colocando a mão na minha barriga quase imperceptível. Você não quer dar a ele o melhor começo de vida? Então, eu desisti. E lenta e sutilmente, meu mundo começou a encolher. Sem trabalho, eu passava a maior parte do tempo em casa. Mika não gostava que eu saísse com os amigos. Você precisa descansar, ele dizia. Ele me desencorajou a passar muito tempo com minha mãe. Ela é muito negativa. Energia ruim para o bebê. Ele controlava as finanças, me dando uma mesada para compras e utensílios domésticos. Só estou tentando nos manter organizados, explicou ele quando questionei. Você não precisa se preocupar com dinheiro. Esse é o meu trabalho. Eu disse a mim mesma que estava pensando demais, que ele estava apenas sendo prático, que isso era normal. Então Lisa se mudou. Isso aconteceu uma semana depois do nascimento de Atlas. Eu estava em casa há 2 dias, ainda aprendendo a amamentar, ainda tentando descobrir como funcionar com 2 horas de sono. Eu estava sentada no quarto do bebê, balançando o Atlas, quando ouvi a porta da frente se abrir. Chegamos. A voz de Lisa ecoou pela casa.
Desci as escadas cambaleando, confuso, e encontrei Lisa orientando os carregadores enquanto carregavam malas e caixas para nossa casa. O que está acontecendo? Perguntei a Mika, que estava parado no corredor, parecendo desconfortável. Minha mãe vai ficar conosco por um tempo, ele disse, sem me olhar nos olhos. Só até você pegar o jeito com o bebê. Você não pensou em me perguntar primeiro? A casa também é minha, Dorothy. Sua voz soou fria. E a mamãe quer ajudar. Você deveria ser grata. Grato. Essa palavra me assombraria pelos próximos 3 meses. Liz assumiu tudo. Ela reorganizou o quarto do bebê. Criticou a maneira como eu segurava Atlas, a maneira como eu alimentava, a maneira como eu vestia. Ela fez comentários sobre o meu corpo. Você ainda está com muito peso da gravidez, não é? E minhas roupas. Você tem alguma coisa que não esteja manchada? E minha comida. Acho que isso é comestível. E Mika. Mika deixou acontecer. Mais do que isso, ele encorajou. Mamãe só está tentando ajudar, ele dizia sempre que eu reclamava. Ela me criou, não é? Ela sabe o que está fazendo. Mas é meu bebê, Mika. Eu deveria ter permissão para. Nosso bebê, ele corrigiu. E minha mãe. Somos uma família, Dorothy. Você precisa parar de ser tão egoísta. Egoísta. Essa era a palavra que ele mais gostava de usar para mim. Agora, todos os dias pareciam um afogamento. Eu acordava exausta, passava o dia sendo criticada e controlada, e caía na cama à noite, cansada demais até para chorar. Eu não tinha amigos por perto. Perdi contato com a maioria deles depois de largar o emprego. Minha mãe morava a 3 horas de distância e não dirigia. Eu estava completamente isolado. E então chegou aquela manhã. Aquele tapa, aquele sorriso irônico no rosto do Mika. Foi o momento em que algo dentro de mim finalmente se rompeu. Terminei de preparar o café da manhã, confuso, com a mente girando. Quando levei a bandeja para Lisa na sala de jantar, ela inspecionou como um inspetor de saúde examinando um restaurante decadente. Os ovos estão moles, ela disse, cutucando-os com o garfo. Eles foram caçados ilegalmente. Eles deveriam ser? Não me responda. Seus olhos estavam gelados. Eu não gosto de ovos moles. Faça de novo. Fiquei ali, segurando a bandeja, sentindo algo escuro e quente crescendo em meu peito. Por um momento, imaginei despejar todo o café da manhã no colo dela, observando o café quente queimar sua blusa cara, vendo o choque em seu rosto. Mas não o fiz. Em vez disso, levei a bandeja de volta para a cozinha e preparei os ovos novamente. Desta vez, cozinhando-os até virarem borracha sólida. Lisa não reclamou dessa vez. Ela comeu em silêncio enquanto Mika se sentava à sua frente, mexendo no celular. Voltei para cima para ver como Atlas estava. Ele estava acordado, olhando para o móvel acima do berço com aqueles olhos grandes e inocentes. Quando me viu, sorriu. Aquele sorriso lindo e banguela que geralmente fazia tudo valer a pena. Hoje, me deu vontade de chorar porque percebi, parada ali olhando para o meu filho, que eu não podia continuar vivendo assim. Nem por ele, nem por mim. Algo precisava mudar. Eu simplesmente não sabia o que. A resposta veio mais tarde naquele dia, da maneira mais inesperada. Eu estava na sala dobrando roupa enquanto Atlas dormia em sua espreguiçadeira quando a campainha tocou. Lisa tinha saído para almoçar com seus amigos ricos e Mika estava no trabalho. Eu estava sozinha. Abri a porta e encontrei uma mulher que não reconheci. Ela tinha mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais velha, cabelos castanho avermelhados e olhos gentis. Ela segurava uma caçarola. Oi, ela disse, sorrindo. Sou a Verônica. Moro 3 casas abaixo. Queria me apresentar desde que você se mudou, mas a vida tem sido uma loucura. Vi seu carro na garagem e pensei em finalmente passar por aqui. Pesquei, surpresa. Ah, e isso é muita gentileza sua. Fiz muita lasanha ontem à noite. História da minha vida. E pensei que você gostaria de um pouco. Lembro-me de como os primeiros meses com um bebê podem ser difíceis.
Algo em seu calor, em sua gentileza genuína, fez meus olhos lacrimejarem. Pisquei rapidamente para afastar as lágrimas. Obrigada, consegui dizer. Isso é muito atencioso. O sorriso de Verônica desapareceu e a preocupação tomou conta de seu rosto. Ei, você está bem? E assim, de repente, a barragem se rompeu. Comecei a chorar. Chorando de verdade, bem ali na porta. Verônica não hesitou. Ela colocou a caçarola no chão, entrou e fechou a porta atrás de si. Ah, querida, ela disse suavemente, me puxando para um abraço. O que houve? Eu não conseguia parar. Semanas, meses de dor, humilhação e exaustão me invadiram. Chorei até não conseguir respirar, até meu corpo inteiro tremer. Quando finalmente me acalmei o suficiente para falar, Verônica me guiou até o sofá. Atlas ainda dormia pacificamente, alheio ao meu colapso. Desculpe, sussurrei, enxugando o rosto com as mãos. Eu não sei porquê. Não se desculpe, disse Verônica com firmeza. Só fale comigo. O que está acontecendo? E eu contei. Contei tudo a ela, sobre o comportamento controlador de Mika, sobre a crueldade de Lisa, sobre o tapa naquela manhã, sobre como eu me sentia presa e impotente. Verônica ouviu sem interromper, sua expressão ficando mais sombria a cada palavra. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Dorothy, ela disse finalmente, o que você está descrevendo é abuso. A palavra me atingiu como um golpe físico. Não, não é. Ele não me bate. Ele nunca. Abuso não é só físico, interrompeu Verônica gentilmente. É emocional. É controlador. Está te isolando de todos que se importam com você. Está te fazendo duvidar de si mesma. É isso que ele está fazendo. É isso que os dois estão fazendo. Balancei a cabeça, mas mesmo assim, eu sabia que ela estava certa. Eu estava me esforçando tanto para não enxergar, mas era verdade. Você precisa ir embora, disse Verônica. Você precisa pegar seu bebê e sair daqui. Não posso. As palavras saíram automaticamente. Não tenho dinheiro. Não tenho para onde ir. E o Mika jamais me deixaria levar o Atlas. A família dele tem advogados. Eles me destruiriam no tribunal. Então você precisa de um plano, disse Verônica. Você precisa ser inteligente. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um cartão de visita. Este é o meu número. Me ligue a qualquer hora, ok? De dia ou de noite. Estou falando sério. Peguei o cartão, com as mãos trêmulas. Por que você está me ajudando? Você nem me conhece. Porque eu já passei pelo que você passou, disse Verônica baixinho. Meu primeiro marido era igualzinho ao seu. Levei 3 anos para me livrar dele e quase não sobrevivi. Não vou ver outra mulher passar pelo que eu passei sem ao menos tentar ajudar. Ela foi embora logo depois, mas suas palavras ficaram comigo. Elas ecoaram na minha mente enquanto eu passava o resto do dia, enquanto Lisa chegava em casa e criticava a maneira como eu havia arrumado a sala de estar, enquanto Mika me ignorava no jantar. Naquela noite, depois que todos dormiram, fiquei deitado na cama olhando para o teto. Minha bochecha ainda doía do local onde Lisa me bateu. Meu corpo doía de exaustão. Meu coração parecia estar se partindo. Mas, pela primeira vez em meses, senti algo mais também. Raiva. Não do tipo quente e explosivo, mas sim do tipo frio e calculista. Do tipo que queima lenta e constantemente não se apaga. Se eu não pudesse ir embora, faria com que eles me quisessem embora. Ou melhor ainda, faria com que pagassem pelo que fizeram comigo. Eu só precisava de um plano. Na manhã seguinte, comecei a registrar. Encontrei um caderno velho no fundo de uma gaveta, um daqueles baratos com espiral, e comecei a anotar tudo, cada insulto, cada comportamento controlador, cada momento de crueldade. Datei cada entrada e descrevi exatamente o que aconteceu. 15 de abril, Lisa me deu um tapa por dormir depois das 7 da manhã. Mika observou e me disse para me apressar com o café da manhã. 16 de abril, Mika mexeu no meu celular enquanto eu estava no chuveiro.
Ele apagou 3 contatos, amigos do meu antigo emprego, sem pedir. 17 de abril. Lisa me disse que eu era uma vergonha por usar calça de moletom em casa. Ela disse que eu tinha me deixado levar desde que tive Atlas. Escondi o caderno dentro de uma caixa de absorventes no banheiro, o único lugar onde eu sabia que nenhum deles iria procurar. Mas anotar as coisas não era suficiente. Eu precisava de mais. Comecei a gravar conversas no meu celular. No começo, me senti culpada, como se estivesse fazendo algo errado. Mas depois me lembrei do sorriso irônico no rosto do Mika quando a mãe dele me bateu, e a culpa desapareceu. Capturei Lisa me repreendendo por cozinhar demais o macarrão. Mika me dizendo que eu tive sorte de ele ter ficado comigo depois que eu estraguei meu corpo tendo um filho dele. Lisa me chamando de idiota e inútil quando eu acidentalmente quebrei uma taça de vinho. Salvei tudo em uma conta na nuvem que eles não conheciam. Seguro, disse a mim mesmo. Só por precaução. Mas também comecei a fazer outra coisa. Algo que me arrepiava, mas que parecia necessário. Comecei a mexer nas coisas deles. Quando Lisa estava fora e Mika estava no trabalho, eu vasculhava a casa. O quarto de Lisa. O escritório de Mika. Eu não sabia exatamente o que estava procurando. Apenas algo, qualquer coisa, que eu pudesse usar contra eles. Demorei 2 semanas para encontrar algo interessante. Eu estava no escritório do Mika, vasculhando cuidadosamente seu arquivo, quando encontrei uma pasta com um rótulo Finanças, Pessoal. Lá dentro, havia extratos bancários, registros de investimentos e, o mais interessante, vários saques de grandes quantias em dinheiro. Milhares de dólares sacados a cada poucas semanas. Não estávamos com falta de dinheiro. O Mika ganhava um bom salário. Então, para onde estava indo todo esse dinheiro? Tirei fotos de tudo com meu celular e coloquei a pasta de volta exatamente como a encontrei. A próxima descoberta veio do quarto de Lisa. Ela tinha uma pequena escrivaninha no canto, sempre trancada. Eu nunca tinha tentado abri-la antes, com muito medo de ser pega. Mas uma tarde, enquanto ela estava no clube do livro, decidi tentar. Usei um grampo de cabelo para abrir a fechadura, uma habilidade que aprendi em um vídeo do YouTube na noite anterior. Minhas mãos tremiam tanto que levei 15 minutos, mas finalmente consegui abrir. Lá dentro, havia mais documentos financeiros, mas não eram de Mika. Eram de Lisa, e contavam uma história interessante. Lisa Everett estava falida, ou quase. Os extratos mostravam cartões de crédito estourados, contas em atraso e uma conta bancária com apenas $1.000. Mas isso não fazia sentido. Lisa usava roupas caras. Dirigia um carro de luxo. Agia como se dinheiro não fosse problema. A menos que não fosse o dinheiro dela. Investiguei mais a fundo e encontrei e-mails impressos e arquivados entre Lisa e Mika. Eles estavam discutindo o acordo. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Mãe, eu disse que cuidaria de você, escreveu Mika. Só mantenha Dorothy sob controle. Não deixe que ela pense em ir embora. Assim que eu tiver acesso total ao dinheiro do seguro de vida do pai dela, estaremos prontos. Fiquei com o sangue gelado. O dinheiro do seguro de vida do meu pai. Quando meu pai morreu, ele me deixou $200.000. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para me dar segurança. Eu o colocaria numa conta poupança, planejando usá-lo para emergências ou talvez para dar entrada na compra de uma casa algum dia. Mas quando me casei com Mika, ele me convenceu a transferir o dinheiro para uma conta de investimento melhor, uma que ele administrava. Confie em mim, ele disse. Eu sei o que estou fazendo. Vou fazer esse dinheiro render para nós. Eu confiava nele. Claro que sim. Ele era meu marido. Tirei fotos de tudo, cada e-mail, cada extrato, cada documento. Minha mente estava a mil. Mika vinha planejando isso desde o começo. Ele se casou comigo pelo meu dinheiro. Ele me isolou, me controlou, destruiu minha independência, tudo para poder tomar o que era meu. E a Lisa estava envolvida. Foi por isso que ela se mudou. Foi por isso que ela se esforçou tanto para me manter subjugado e impotente. Ela estava levando uma parte. Eu queria gritar. Eu queria chorar.
Eu queria queimar a casa inteira. Em vez disso, coloquei tudo cuidadosamente de volta no lugar onde havia encontrado, tranquei a mesa e fui verificar Atlas. Meu bebê dormia tranquilamente, seu peito subia e descia. Ele parecia tão inocente, tão puro. Não fazia ideia do tipo de família em que havia nascido. Eu vou te proteger, sussurrei, tocando delicadamente sua bochecha macia. Prometo que eles não vão te machucar do jeito que me machucaram. Mas eu precisava de mais do que provas. Eu precisava de um plano. Um plano de verdade. Foi então que liguei para Verônica. Verônica e eu nos encontramos em uma cafeteria do outro lado da cidade, longe o suficiente para que não houvesse chance de encontrar alguém que conhecesse Mika ou Lisa. Contei a eles que tinha uma consulta médica e levei Atlas comigo. Você está horrível, disse Verônica quando me viu. Não foi maldosa, foi honesta. Sinto-me péssimo, admiti. Sentamos em uma mesa de canto e mostrei tudo a ela: o caderno, as fotos dos documentos financeiros, as gravações. Ela passou por tudo isso, sua expressão ficando mais dura a cada evidência. Isso é bom, ela disse finalmente. Isso é muito bom. Você poderia levar isso a um advogado agora mesmo e pedir o divórcio. Com essas provas, provavelmente obteria a custódia total e a maior parte dos bens. Mas eu conseguia ouvir o amasa na voz dela. Mas vai levar tempo, meses, talvez anos. E, enquanto isso, você vai ter que conviver com eles, brigar no tribunal, lidar com os advogados deles tentando acabar com você. Vai ser caro e exaustivo. E ainda há uma chance de as coisas não saírem como você quer. Então, o que eu faço? Verônica ficou em silêncio por um longo momento. Quanto você quer que ele sofra? A pergunta deveria ter me chocado. Mas não chocou. Muito, eu disse baixinho. Quero que eles sofram como me machucaram. Ela assentiu lentamente. Então precisamos ser criativos. Precisamos atingi-los onde realmente dói, suas reputações, seu dinheiro, seu controle. Precisamos fazê-los implodir. Como? Conte-me tudo sobre eles, suas rotinas, seus segredos, suas fraquezas, tudo. Então, eu fiz. Contei ela sobre o trabalho do Mika na empresa de investimentos, onde a imagem era tudo. Contei ela sobre o círculo social da Lisa, mulheres ricas que valorizavam status e propriedade acima de tudo. Contei ela sobre a vaidade delas, sua arrogância, sua absoluta certeza de que tinham se safado me usando. Certo, disse Verônica quando terminei. É isso que vamos fazer? Ela traçou um plano. Era complicado. Era arriscado. Provavelmente moralmente questionável. Era perfeito. O plano levaria meses para ser executado. Nós dois sabíamos disso. Afinal, vingança é um prato que se come frio, e eu estava disposto a deixá-la congelar. A primeira fase já estava concluída, coleta de evidências. A segunda fase consistiu em construir um caso para o mundo exterior. Eu precisava que as pessoas me vissem como uma pessoa compreensiva, como uma vítima, como alguém digno de apoio. Você precisa ficar visível, explicou Verônica. Neste momento, eles te isolaram. Ninguém sabe o que realmente está acontecendo na sua casa. Precisamos mudar isso. Então, comecei a fazer trabalho voluntário em um abrigo local. Apenas algumas horas por semana. Quando Mika estava no trabalho e Lisa estava ocupada com seus compromissos sociais, eu levava Atlas comigo. Os funcionários eram gentis e começaram a me conhecer. De vez em quando, eu aparecia com cara de cansado ou mencionava de passagem como as coisas estavam difíceis em casa. Dorothy é uma mulher tão forte, ouvi uma das coordenadoras dizer. Lidando com um bebê recém-nascido e sua sogra exigente, ela ainda arranja tempo para ajudar os outros. Ótimo! Deixe essa imagem crescer. Também comecei a entrar em contato com meus antigos amigos, aqueles que o Mika havia afastado. Mandei mensagens de desculpas, sinto muito por ter estado distante. As coisas têm sido difíceis desde o bebê. Adoraria reconectar. A maioria respondeu calorosamente. Nos encontrávamos para um café, sempre em segredo, sempre do outro lado da cidade.
Não contei tudo a eles, mas contei o suficiente, sobre me sentir isolado, sobre as críticas de Lisa, sobre a saudade da minha antiga vida. Você pode vir ficar comigo a qualquer hora, ofereceu minha amiga Julia. Sério, Dorothy, se você precisar sair, minha porta está sempre aberta. Agradeci, mas disse que estava me virando por enquanto, porque eu não iria embora. Ainda não. Não até destruí-los. A fase 3 começou em junho. Foi quando comecei a plantar sementes de dúvida sobre Mika no seu local de trabalho. Foi ideia da Verônica. Ela tinha uma amiga que trabalhava no mesmo prédio da empresa do Mika, alguns andares abaixo. Faça com que ela comece a espalhar boatos, sugeri. Nada muito específico, só faça as pessoas se perguntarem. A amiga de Verônica, uma mulher chamada Kelly, começou a almoçar nos mesmos lugares que os colegas de Mika. Ela fez comentários casuais. Você ouviu falar daquele cara da Ever Investments? Aparentemente, tem algo estranho acontecendo com algumas das contas dele. Ouvi dizer que a SEC pode estar investigando alguém naquela empresa. Gostaria de saber quem é. Os documentos financeiros que encontrei mostravam que Mika estava desviando dinheiro do seguro de vida do meu pai, mas também descobri outra coisa. Ele estava fazendo a mesma coisa com alguns de seus clientes. Pequenas quantias aqui e ali que ele provavelmente pensou que ninguém notaria, mas eu notei e copiei tudo. Enviei denúncias anônimas ao departamento de conformidade da empresa dele. Não incluí meu nome, apenas os números das contas e as datas que não batiam. Que eles investigassem. Que descobrissem o que ele andava fazendo. A fase 4 tinha como alvo Lisa. Sua posição social era tudo para ela. Ela passava os dias almoçando com mulheres ricas, participando de galas beneficentes e participando de conselhos de fundações sem importância. Ela adorava ser vista como sofisticada, culta e benevolente. Então, comecei a destruir aquela imagem pedaço por pedaço. Criei uma conta de e-mail falsa e enviei mensagens para os outros membros do conselho da instituição de caridade favorita de Lisa, uma fundação que supostamente ajudava crianças carentes. Alguém mais notou que Lisa Everett não doou nada para esta fundação? Ela diz que está falida, mas dirige uma Mercedes e usa roupas de grife. De onde vem esse dinheiro? Enviei fotos, as que tirei de suas demonstrações financeiras, para pessoas selecionadas, pessoas que fofocariam, pessoas que questionariam. Também comecei a documentar cada coisa cruel que Lisa me dizia, cada tapa, cada insulto. Mantive um registro detalhado, com datas e horários, e me certifiquei de ocasionalmente ser vista em público com hematomas. A maquiagem pode fazer maravilhas para criar a aparência de ferimentos que desaparecem na velocidade certa para parecerem reais. Você está bem? Perguntou uma mulher no supermercado, notando uma leve marca no meu braço, cortesia de uma aplicação cuidadosa de maquiagem. Estou bem, eu disse baixinho, sem muita convicção. Só desajeitada. Mas eu percebi a dúvida dela. Percebia que ela estava guardando as informações para depois. Em agosto, as rachaduras começaram a aparecer. Um dia, Mika chegou em casa do trabalho parecendo tenso. Estão fazendo uma auditoria interna na empresa, disse ele, afrouxando a gravata. Disseram que é só rotina. Mas o momento é estranho. Tenho certeza de que está tudo bem, eu disse, mantendo a voz neutra. O telefone de Lisa tocava constantemente. Conversas abafadas e urgentes, em que ela se desculpava e fechava a porta. Seus amigos faziam perguntas, eu percebia, questionando suas finanças, questionando sua autenticidade. Está tudo bem? Eu perguntava inocentemente. Está tudo bem, ela retrucava. Cuide da sua vida. Mas nem tudo estava bem. E estava prestes a piorar. Setembro chegou, e com ele o começo do fim. Mika foi chamado para uma reunião no trabalho. Ele já estava fora havia horas quando finalmente chegou em casa, com o rosto pálido. Eles me suspenderam, disse ele, servindo-se de um copo grande de uísque. Aguardando os resultados da investigação. Investigação? Perguntei, fingindo ignorância. Eles acham que eu ando administrando mal o dinheiro dos clientes. Ele bebeu bastante. É mentira. Alguém quer me pegar. Eu fazia barulhos de simpatia enquanto comemorava internamente. O mundo de Lisa também estava desmoronando.
Ela havia sido removida do conselho da sua preciosa instituição de caridade após surgirem questionamentos sobre suas finanças, especificamente sobre de onde ela realmente tirava seu dinheiro. Os boatos sobre ela se aproveitando do filho e da esposa dele estavam a mil. Os amigos pararam de convidá-la para eventos. Suas ligações não eram retornadas. Ela passava os dias trancada no quarto, saindo apenas para descontar sua frustração em mim. A culpa é sua, sibilou ela certa noite, me encurralando na cozinha. Você envenenou todo mundo contra nós de alguma forma. Não sei como, mas sei que é você. Não sei do que você está falando, eu disse calmamente. Ela levantou a mão para me dar um tapa, um movimento que ela já tinha feito dezenas de vezes antes, mas dessa vez eu agarrei seu pulso. Não, eu disse baixinho, olhando-a diretamente nos olhos. Nunca mais me toque. Algo na minha voz deve tê-la assustado, porque ela puxou a mão para trás, com os olhos arregalados. Pela primeira vez desde que a conheci, Liz Everett pareceu genuinamente assustada. Bom. Naquela noite, deitei-me na cama ao lado de Micah, que se revirava na cama, resmungando durante o sono. Ele estava estressado. Sua vida perfeita estava se desintegrando, e ele não fazia ideia do porquê. Sorri na escuridão. Mas eu ainda não tinha terminado. Nem perto disso. Outubro chegou com ventos frios e folhas caindo. A casa parecia diferente agora, tensa, opressiva, como um elástico esticado demais. Micah e Lisa estavam ambos em uma espiral, voltando-se um contra o outro de maneiras que nunca haviam feito antes. Se você não tivesse insistido em se mudar, talvez nada disso estivesse acontecendo, Micah gritou para sua mãe uma noite. Se você não tivesse se casado com aquela mulher inútil, não estaríamos nessa confusão, retrucou Lisa. Eu ouvia do corredor, abraçando Atlas, deixando que suas palavras me envolvessem. Eles estavam se devorando vivos. Era lindo. Mas guardei minha mudança final para o final de outubro. Foi quando pedi o divórcio. Fiz isso por meio de uma advogada que Verônica havia recomendado, uma mulher corajosa chamada Patrícia Tim, especializada em casos envolvendo abuso financeiro e violência doméstica. Eu dei tudo a ela, cada documento, cada gravação, cada evidência que eu vinha coletando há 6 meses. Este é um dos casos mais completos que já vi, disse Patrícia, folheando os arquivos. Ele não vai saber o que o atingiu. Ótimo, eu disse. Mas não pedi apenas o divórcio. Também registrei um boletim de ocorrência sobre o abuso físico, com fotos dos hematomas reais e inventados, depoimentos de testemunhas como Verônica e outras pessoas que me viram em sofrimento e as gravações do abuso verbal de Lisa. Registrei queixas junto à SEC e à empresa de Micah, fornecendo evidências detalhadas de sua má conduta financeira. Enviei tudo, até a última peça de roupa suja, para um blogueiro de notícias local especializado em expor a corrupção entre famílias ricas. Eu queimei o mundo deles até o chão. Micah descobriu o divórcio quando recebeu uma intimação do trabalho. Pelo menos, o que restava do seu trabalho. Ele chegou em casa naquela noite como um furacão, abrindo portas e gritando meu nome. Eu estava sentada na sala, com Atlas nos braços, perfeitamente calma. Que porra é essa? Ele gritou, balançando os papéis na minha cara. Que diabos você pensa que está fazendo? Vou deixar você, eu disse simplesmente. E vou levar meu filho comigo. Ora, você não é nada sem mim. Você não tem dinheiro, nem emprego, nem. Tenho tudo, interrompi. Tenho provas do seu roubo. Provas do abuso da sua mãe. Provas de que você se casou comigo para roubar minha herança. E dei cópias aos seus empregadores, à polícia e a vários meios de comunicação. Então, você provavelmente deveria chamar um advogado. Na verdade, você vai precisar de vários advogados. Seu rosto passou do vermelho ao branco em segundos. Você não pode. Eu já fiz. Liz apareceu na porta, parecendo menor e mais frágil do que eu jamais a vira. Dorothy, por favor. Podemos conversar sobre isso. Podemos dar um jeito. Não há nada para resolver, eu disse, levantando-me. Cansei de ser sua vítima. Passei pelos dois, subi as escadas e peguei as malas que já tinha feito. Eu havia transferido a maioria dos meus pertences importantes e os do Atlas para um depósito nas últimas semanas. Todo o resto poderia ficar.
Onde você pensa que vai? Mika perguntou, me seguindo. Em algum lugar onde você não possa mais me machucar. Saí pela porta da frente de cabeça erguida. Verônica estava me esperando no carro no final da entrada. Ela me ajudou a carregar as malas e fomos embora enquanto Mika estava parado na porta gritando ameaças cada vez mais fracas. Não olhei para trás. As semanas seguintes foram um caos, mas um caos diferente. Era o caos da liberdade. Fiquei com Verônica enquanto o processo judicial começava. Atlas também parecia mais feliz, como se sentisse que a atmosfera opressiva havia desaparecido. Ele sorria mais e dormia melhor. Eu também. A notícia se espalhou rapidamente. O blogueiro que eu havia contatado publicou uma denúncia mordaz sobre Mika Everett e sua mãe, seus esquemas financeiros, o abuso, o roubo. A notícia viralizou em poucos dias. O escritório de Mika o demitiu e iniciou uma investigação completa. Vários de seus clientes entraram com ações judiciais. A SEC abriu um inquérito formal. Os contatos sociais restantes de Liz evaporaram da noite para o dia. Ela se tornou uma pária, a vigarista falida que vivia às custas do filho enquanto abusava da esposa dele. Minha advogada, Patrícia, foi implacável no processo de divórcio. Com a montanha de provas que eu havia fornecido, Mika não tinha defesa. Ele tentou lutar pela custódia de Atlas, mas as gravações de sua cumplicidade no abuso destruíram qualquer credibilidade que ele tivesse. Você acabou de assistir minha cliente ser agredida pela sua mãe, disse Patrícia em uma das audiências, reproduzindo o áudio daquela manhã de abril. Você não só falhou em proteger sua esposa, como também incentivou o abuso. Você não tem condições de ser pai. O juiz concordou. Consegui a custódia total da Atlas. Fiquei com a casa, mas a vendi imediatamente. Nunca mais quis pisar naquele lugar. E recebi de volta o dinheiro do seguro de vida do meu pai, além da indenização por danos. Mika e Lisa enfrentaram acusações criminais. Ele foi condenado por peculato e fraude. Ela foi condenada por agressão. Nenhum deles passaria muito tempo na prisão. Criminosos de colarinho branco raramente passam por isso. Mas o dano à reputação deles foi permanente. A última vez que vi Mika foi na audiência final do divórcio. Ele parecia abatido, derrotado, uma sombra do homem confiante com quem eu havia me casado. Quando nossos olhares se encontraram, vi algo ali. Raiva, sim, mas também algo mais. Reconhecimento. Ele finalmente entendeu o que eu tinha feito, como eu tinha jogado o jogo longo, como eu havia destruído de dentro para fora. Você vai se arrepender disso, ele disse enquanto passava por mim. Já me arrependo de ter casado com você, respondi. Todo o resto foi uma melhora. O que me traz de volta àquela manhã no lago? Era início de novembro, um mês depois de tudo ter sido finalizado. Eu tinha me mudado para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Nada luxuoso, mas era meu. Atlas e eu estávamos construindo uma nova vida lenta, mas seguramente. Mas eu sabia que Mika e Lisa não tinham terminado. Eles tinham sido soltos sob fiança enquanto aguardavam a sentença, e eu sabia que eles me culpavam por tudo. Os telefonemas ameaçadores começaram 2 semanas antes. As cartas vieram em seguida. Sempre a mesma mensagem: você nos destruiu. Eu havia registrado o boletim de ocorrência, mas o que a polícia poderia fazer? Eles não podiam me proteger 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, quando recebi a ligação naquela manhã, o número da Lisa, embora eu não tenha atendido, eu sabia que eles viriam. Eu estava preparada para isso. Pode chamar de paranoia ou intuição, mas eu estava preparada. Deixei Atlas com Verônica, disse a ela para não se preocupar e dirigi até o lago, o mesmo lago onde Mika me pediu em casamento 3 anos antes. Poético, de certa forma. Eu sabia que eles seguiriam o GPS do meu celular. Eu sabia que eles viriam, e vieram. Fiquei na beira da água, de camisola, observando o nascer do sol, quando ouvi o carro deles parar, 2 portas batendo, passos correndo em minha direção. Dorothy, era a voz de Mika. Dorothy, precisamos conversar. Não me virei. Apenas comecei a entrar na água, passo a passo, deixando o frio penetrar nos meus ossos. O que ela está fazendo?
A voz de Lisa, alta e em pânico. Dorothy, pare. Volte. Continuei andando até a água chegar ao meu peito. Então me virei para encará-los. Eles estavam na praia, ambos com uma expressão de desespero e descontrole. Mika havia perdido peso. Lisa parecia 10 anos mais velha do que há 6 meses. Você destruiu nossas vidas, disse Mika com a voz trêmula. Tudo o que tínhamos, se foi por sua causa. Não, eu disse calmamente. Vocês destruíram suas próprias vidas. Eu só me certifiquei de que todos soubessem que tipo de pessoa vocês realmente são. Por favor, gritou Lisa, e quase ri ao ouvi-la implorar. Pense em Atlas. Seu bebê precisa de você. Você deveria ter pensado em Atlas antes de tentar me destruir, respondi. E então me deixei cair de costas na água, desaparecendo sob a superfície. Eu conseguia ouvir seus gritos abafados debaixo d'água. Podia imaginar o pânico deles. Deixe-os pensar que eu desisti. Deixe-os pensar que venceram. Mas eu era um bom nadador. Desde a infância. Abri meus olhos debaixo d'água, me orientei e comecei a nadar paralelamente à costa, permanecendo submerso, usando a água turva como cobertura. Quando finalmente emergi, eu estava a 50 metros de distância, escondido atrás de um aglomerado de pedras. Eu silenciosamente me arrastei até a praia e observei. Mika e Lisa estavam em pânico total. Mika já havia entrado na água até a cintura, olhando ao redor freneticamente. Lisa estava ao celular, provavelmente ligando para o 192. Nenhum deles me viu sair da água do outro lado do lago, onde Verônica estava esperando com roupas secas e um sorriso maroto. Você é completamente louco, ela disse, me entregando uma toalha. Aprendi com os melhores, respondi. Observamos do carro a chegada da polícia e das ambulâncias. Os mergulhadores entraram na água para procurar meu corpo. O Mika e a Lisa deram seus depoimentos, parecendo cada vez mais desconfiados a cada palavra. Porque eis o que eles não sabiam. Eu tinha deixado um bilhete no meu apartamento, um bilhete de suicídio, falando sobre o assédio, as ameaças, o medo, explicando que eu não aguentava mais, citando especificamente Mika e Lisa como motivo pelo qual eu me senti impelida a fazer aquilo. O bilhete foi descoberto 1 hora depois da ligação para o 911. De repente, a polícia passou a olhar para Mika e Lisa não como membros preocupados da família, mas como possíveis suspeitos do que parecia ser uma morte que eles mesmos haviam causado. Ambos foram presos na hora por assédio e suspeita de envolvimento na minha morte. Verônica e eu fomos embora antes que alguém pudesse nos ver. Fiquei morta por 3 dias. Foi ideia da Verônica. Que eles se esforcem na cadeia. Que o circo da mídia chegue ao auge. Que todos acreditem que Dorothy Verrett foi levada ao suicídio por seu ex-marido abusivo e sua mãe monstruosa. A cobertura jornalística foi massiva. Minha história estava em todos os lugares, a jovem mãe que havia sido abusada, controlada e explorada financeiramente, que reagiu e venceu, apenas para ser assediada até a morte pelas pessoas que a machucaram. A opinião pública se voltou completamente contra Mika e Lisa. Ameaças de morte começaram a surgir. Seus advogados não conseguiam dar entrevistas coletivas sem serem repreendidos. Foi perfeito. No terceiro dia, entrei na delegacia com Patrícia, minha advogada. Sou Dorothy Verrett, disse eu ao sargento atordoado. E acho que você estava me procurando. O caos que se seguiu foi espetacular. Mika e Lisa foram libertados das celas de detenção apenas para serem imediatamente presos novamente por registrar um boletim de ocorrência falso e desperdiçar recursos policiais, porque eles insistiram que eu havia me afogado, quando obviamente não havia acontecido. A mídia enlouqueceu. Mulher finge morte para expor agressores, dizia uma manchete. A vingança definitiva, como uma mãe virou o jogo, dizia outra. Fiz exatamente uma entrevista com uma jornalista simpática que acompanhava a minha história desde o começo. Por que você fez isso? Ela perguntou. Porque eu queria que eles sentissem o que eu senti, eu disse simplesmente. Desamparados, aterrorizados, presos. Eu queria que eles soubessem como é ter a vida destruída por pessoas que deveriam te amar. Você se arrepende? Pensei nisso por um momento, no plano elaborado, nos meses de manipulação cuidadosa, na manhã no lago. Não, respondi finalmente.
Não me arrependo de ter protegido a mim e ao meu filho. Não me arrependo de ter exposto a verdade e não me arrependo de ter garantido que eles nunca mais machucariam ninguém do jeito que me machucaram. A entrevista viralizou. A opinião pública ficou dividida. Alguns me achavam um herói. Outros achavam que eu tinha ido longe demais. Eu não me importava com nenhum dos grupos. Eu me importava com Atlas dormindo pacificamente em seu berço, finalmente seguro. Eu me importava com as ordens de restrição que manteriam Mika e Lisa longe de nós para sempre. Eu me importava com o dinheiro do acordo que nos daria um futuro seguro. Todo o resto era apenas barulho. Já faz 1 ano desde aquela manhã no lago. 1 ano desde que entrei na água e emergi como alguém novo. Atlas tem 15 meses agora. Ele anda, balbucia, descobre o mundo com olhos arregalados e curiosos. Ele nunca se lembrará da casa onde nasceu. Das pessoas que tentaram controlar sua mãe. Da escuridão que pairou sobre seus primeiros meses de vida. Isso é o melhor. Estou de volta ao trabalho agora, meio período em um hospital diferente. É bom poder ajudar as pessoas novamente, poder usar minhas habilidades para algo significativo. Meus colegas conhecem a minha história. É difícil não saber depois de toda a cobertura da mídia, mas eles são gentis. Eles não se intrometem. Verônica ainda é minha melhor amiga. Tomamos café todos os domingos enquanto nossos filhos brincam juntos. Ela tem uma filha, Emma, de 3 anos. Às vezes conversamos sobre o que aconteceu. Às vezes, não. Ela entende de qualquer maneira. Minha mãe me visita com frequência agora. Ela chorou quando viu Atlas pela primeira vez, depois que tudo aconteceu. Eu deveria saber, ela repetia. Eu deveria ter visto o que estava acontecendo. Você não tinha como saber, eu disse a ela. Eu mal sabia disso até que fosse quase tarde demais. Quanto a Mika e Lisa, ambos já saíram da prisão e estão cumprindo liberdade condicional. Mika perdeu suas licenças profissionais. Lisa perdeu seu status social para sempre. Ambos estão essencialmente exilados da comunidade que outrora dominavam. Ouvi de conhecidos em comum que eles mal se falam. Aparentemente, culpam-se mutuamente por tudo ter desmoronado. A aliança que deveria me destruir acabou destruindo-os. Justiça poética. Às vezes, tarde da noite, quando Atlas está dormindo e o apartamento está silencioso, penso em quem eu costumava ser. A Dorothy que caminhou até o altar tão cheia de esperança. A Dorothy que acreditava que o amor seria suficiente. A Dorothy que se deixou destruir pedaço por pedaço sem reagir. Ela parece uma estranha agora. Não direi que tenho orgulho de tudo o que fiz, a manipulação, o jogo longo, a destruição calculada. Essas coisas exigiram que eu me tornasse alguém que nunca pensei que seria, alguém frio, alguém implacável. Mas também não me arrependo, porque naquela manhã, quando Lisa me deu um tapa, quando Mika sorriu e me disse para me apressar com o café da manhã da mãe dele, algo fundamental mudou dentro de mim. Percebi que às vezes o mundo não recompensa você por ser bom, por ser paciente, por oferecer a outra face. Às vezes, você tem que lutar com tudo que tem. Às vezes você tem que se tornar um monstro para derrotar os monstros. E às vezes a vingança não se trata apenas de retribuição, trata-se de justiça. Trata-se de garantir que quem fere os outros sofra as consequências. Trata-se de proteger a si mesmo e a quem você ama, mesmo que os métodos não sejam bonitos. Olho para Atlas agora, essa pequena pessoa perfeita que depende completamente de mim. E sei que faria tudo de novo, cada movimento calculado, cada manipulação cuidadosa, cada momento de vingança fria e paciente, porque ele está seguro agora. Nós dois estamos seguros. E Mika e Lisa? Eles passarão o resto da vida olhando por cima dos ombros, imaginando se há outra bomba esperando para cair, outro segredo esperando para vir à tona. Esse é meu presente final para eles, a mesma paranoia e medo que eles me deram. Pensei em escrever tudo isso, transformar em um livro ou algo assim. A Verônica acha que eu deveria. Outras mulheres precisam ouvir a sua história, diz ela. Elas precisam saber que podem revidar. Talvez um dia eu consiga. Mas, por enquanto, estou contente em viver em paz, criar meu filho e construir uma vida que seja verdadeiramente minha. Os pesadelos praticamente pararam. A hipervigilância desapareceu.
Consigo dormir a noite toda sem acordar assustado, convencido de que alguém está me observando. Aprendi que a cura é uma espécie de vingança. Cada dia que estou feliz, cada momento que estou livre, cada risada que compartilho com Atlas, tudo isso é uma prova do fracasso deles. Tentaram me destruir. Falharam. Em vez disso, eu os destruí. Na semana passada, levei Atlas ao parque. Era um daqueles dias perfeitos de outono, luz dourada e ar fresco. Ele estava perseguindo folhas, rindo com aquela risada pura e alegre das crianças. Uma senhora idosa sentada num banco próximo sorriu para nós. Ele é lindo, disse ela. Você deve estar muito orgulhoso. Sou sim, respondi, observando meu filho atravessar a grama com dificuldade. Mais do que posso dizer. Ser mãe é o trabalho mais difícil do mundo, continuou a mulher. Mas também o mais gratificante. Assenti, sem acrescentar o que realmente estava pensando, que ser mãe significava que eu havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar, algo pelo qual valia a pena destruir mundos, se necessário. Quando saímos do parque, Atlas adormeceu em seu carrinho, com sua mãozinha segurando seu elefante de pelúcia favorito. Olhei para o seu rosto sereno e lhe fiz uma promessa silenciosa: ninguém jamais te machucará como me machucaram. Ninguém jamais fará você se sentir pequeno, inútil ou preso. Vou garantir que você cresça sabendo do seu valor, sabendo que merece respeito, sabendo que nunca deve aceitar abusos de ninguém. E se alguém tentar te machucar, terá que passar por mim primeiro. Porque eu não sou a mulher que entrou naquela cozinha numa manhã de abril, tremendo e assustada, fazendo ovos Benedito para uma mulher que tinha acabado de lhe dar um tapa. Eu sou a mulher que entrou num lago e voltou dos mortos. Eu sou a mulher que ensinou a 2 valentões que algumas pessoas, quando pressionadas demais, não apenas quebram, elas quebram de volta. E eles,